Isso. Silvio, me fala uma coisa. Você é um cara que você vendeu milhões de cópias. E a gente vê, porque o Brasil, naquela época tinha uma turma que vendia muito disco e bancava os caras da MPB, que é o Caetano Veloso, que são caras muito reverenciados, tal. E vocês ficaram meio a escanteio do negócio, né? Você e muitos outros também que tiveram lá naquela época. Como é que era isso na época para vocês? Porque, por exemplo, um Caetano Veloso vendia 10 mil cópias, vocês vendiam 1 milhão e bancava todo o trabalho da gravadora em cima. Era mais ou menos que funcionava assim as companhias na época, né? É verdade, é verdade. Vocês ficavam chateados ou na época vocês não se preocupavam muito com isso? Olha, isso incomoda, não posso negar, né? Isso sempre incomodou e incomoda. Porque até hoje incomoda? Até hoje existe, né? Essa coisa de... por exemplo, algum grupo virar dono da música. Por exemplo, você falou música popular brasileira. Você falou assim, o pessoal da música popular brasileira. Mas a música popular brasileira é toda a música que é feita no Brasil. Claro, toda né? Popular e brasileira. Tem gente que não nem é considerado música popular brasileira, que faz um trabalho incrível, e sempre fez um trabalho incrível, né? Se estipulou um tipo de... Por exemplo, a música de Minas. O que você reconhece de música de Minas? O Grupo da Esquina. Isso. Mas tem muita gente que não faz parte do Grupo da Esquina. Eu que sou amigo do Bituca, sou até primo dele, ele participou do meu disco, cantei com ele. O Bituca é o Milton Nascimento. É o Milton Nascimento. Mas eu também não sou considerado do Clube da Esquina, né? Então, mas por exemplo, tem Paulinho Pedra Azul, eu não vou falar nome porque eu teria Tunai, um monte de gente que faz um trabalho maravilhoso e que às vezes o pessoal nem reconhece como um trabalho de Minas. Porque se estipulou que é um grupo que... Mas quem que definia isso? Na Bahia a mesma coisa, né? Sim, aliás, o Raul falou sobre isso. Os baianos. Virou assim um grupo que é a música baiana. A música popular brasileira também virou um grupo que era a música popular brasileira. Mas, gente, a música brasileira é muito rica, ela é muito abrangente. Então, muitos artistas ficaram assim... Não estou dizendo que foram prejudicados por isso, no sentido de uma coisa intencional, nada disso. Mas, de repente, a crítica viam esses artistas como não música popular brasileira. Mas é música popular brasileira, né? A música gaúcha, né? Enfim, uma regional, né? Regional, mas os grupos se formaram, que vocês estão falando. Existe o grupo, né? No Rio de Janeiro. Sim, mas tem uma turma nos anos 70, os anos 60, os anos 70, que não estão sendo reverenciados agora. Agora essa molecada está descobrindo através das... Você, por exemplo, Ronifon. Graças a Deus. O Ronifon também. O Ronifon agora que a garotada está descobrindo aquele lado psicodélico do Ronifon que tem lá. A molecada está descobrindo através da plataforma esses gênios mutantes, que na época não foram reverenciados pela crítica, pela imprensa. Engraçado isso, né? Foi uma coisa que veio da crítica mesmo, né? Tinha um pensamento comum, né? A gente pode chamar até de mente coletiva, que padroniza o que eles acham que é o correto, né? Então, isso realmente nós fomos vítimas disso. Não sou eu, estou falando em nome de vários artistas. Claro, porque a gente sabe muito bem. Você pega um outro estilo diferente, mas... O Moacir Franco, gente. O Moacir Franco é um gênio, gente. Você vai pegar a obra dele, né? Então, muitos, né? O próprio Belchior também sofreu isso, né? Aliás, ele comentava muito comigo sobre isso, né? Que ele era meio de escanteio ali, né? Ninguém situava o Belchior na época. Hoje, talvez, depois de que morre, muda tudo. E o Belchior sentiu muito isso, né? Sentiu demais. O abandono, você fala, né? De não ter reconhecimento. Agora, você escreveu para muita gente, né? Desculpa até te interromper. Você estava falando agora, a gente estava mostrando o Ronivon, para uma turma você começou a escrever, né? No Comedy Carreira. Sim. Eu tenho vários que gravaram. Eu tenho música minha gravada pelo Sivuca, cantando comigo, inclusive, né? Vários artistas, né? Fábio Júnior, gravei com o Moacir Franco, gravei com o Milton Nascimento, gravei com vários artistas, né? E isso aí não chegava até a mídia, sabe? Porque, não, sabe, né? Você sabe quem que lutou muito para acabar com isso? O Roberto Menescal e o Heleno de Oliveira, que era o presidente da Poligram. Quando eu fui contratado,
E, nossa, eles falam, mas eles precisam te conhecer, os outros artistas precisam te conhecer, sabe? Porque eles não sabem a profundidade do teu trabalho, sabe? Então eles lutaram muito por isso, porque eles sentiram também que existia essa exclusão, isso, né? Porque na época era assim, tinha a Polydor, que eram os artistas populares, que era o que vendia milhões de cópias, e tinha a Polygram, que eram os artistas mais... né? Era da turma. Era assim, né? Era mais ou menos assim que era esse jogo. Você sabe que tem um fato que eu nunca contei, vou contar aqui pela primeira vez, porque essas coisas às vezes machucam um pouco a gente, mas hoje, graças a Deus, eu superei isso. Mas uma vez o Heleno de Oliveira me contando, né? Junto com o Menescal lá, falou assim, olha... Nós mandamos a coletânea para todos os artistas, porque para que todos os artistas conheçam o trabalho um do outro dentro da gravadora, né? E o meu ia junto, um contratado da Polygram, né? Aí ele falou assim, teve uma pessoa aqui, um grupo aqui, que a hora que pegou o teu disco e o outro aqui, falou, não, esse aqui eu não quero, não. Putz, esse aqui eu não vou levar. Aí o Heleno falou, puxa vida, leva o trabalho dele, olha, ele gravou um disco espetacular, você precisa ver as músicas, as letras, arranjo do Lincoln Olivetti, olha, tá muito bonito, tá. Não, esse eu não vou levar. E ele me contou isso, falou, você tá vendo como é que é difícil tirar essa carapaça, essa casca, né, de preconceito, né? Mas por quê? Discriminação. Por quê? Mas é uma coisa pessoal, não? O cara não gostava do estilo musical? Não sei, eu nem perguntei, nem fiquei sabendo, mas você vê que existia. Existe. Sabe, esse não faz parte do grupo, né? Exatamente. Não faz parte da minha turminha. Mas até hoje. A galera que já era mais conhecida e tudo mais. Às vezes falava até isso mesmo, como fazia usava esse tipo de frase. Esse não é da turma. Então, nós vivemos isso. Mas você falou uma coisa que me deixa muito feliz, né? Porque o pessoal começa a descobrir... Hoje, né? A internet é uma coisa... É espetacular. A internet é bíblica. Exatamente. É bíblica, porque, falando na Bíblia assim, tudo será revelado, nada ficará oculto. A internet revela tudo, escancara tudo, isso é uma maravilha. A gente não quer. Então, olha, a juventude hoje descobre do jeito que o diabo gosta, né? Que é uma música, parece que foi feita hoje, né? Chega, para o mundo que eu quero descer, tá todo mundo louco. Careca sem dente pelado, que é baita de uma mensagem, né? Se você entrar no Spotify, você vai colocar lá Silvio Brito, e você ouvir, né? Ouve lá, você vai ver a profundidade da letra e a atualidade de música que foi feita 50 anos atrás. Eu quero ver música agora, se daqui a 50 anos as pessoas vão ouvir. Eu tenho que fazer um break rapidinho. Um break rapidinho só para a rede de rádio, a gente continua. Vou passar o Instagram, @cantor Silvio Brito, tá nas redes sociais, e tem o contato, o que é o contato para shows? Que é o 11 96850 96850-2990. 96850-2990, São Paulo. É isso. Telefonema. Fazer o break, ô Reginaldo, manda lá o breakzinho. Todo mundo louco. Oba! O Reginaldo gosta. O Reginaldo trabalhou com o Silvio. Oba! Tá todo mundo louco. Oba! Todo mundo louco. Você fez essa música e você foi cantar lá no hospício, não foi? E é lá que você fez Espelho Meu? O Espelho Meu. O espelho meu, o espelho mágico, né? Espelho mágico. Foi feito, todo mundo fala espelho meu. Espelho meu. Porque eu falei espelho meu. Põe Espelho Meu aí, Reginaldo, um trechinho, ó. Tem lá ou não? Não. Essa minha carreira, a década de 70 foi uma época muito bonita, mas foi também muito difícil, socialmente, politicamente falando. Anos 70. Musicalmente falando, a gente costumava dizer, até chamar a geração sanduíche, porque nós ficamos meio exprimidos ali pela força dos movimentos. Isso é rock and roll, pô. Gostoso, né? Muito bom. Você vê, a letra é boa. O rock and roll também tem esse negócio, não faz parte da turma. Exatamente. Os rocks mais famosos, rock mesmo, tô falando de rock. Por exemplo, você vai pegar com todo respeito, com toda a admiração que eu tenho, né, pelo Raul. Maluco Beleza não é um rock, é uma balada. Uma balada inspirada no Aline. Isso. Né? E já criei Aline, porque
no entanto, é considerado rock. Né? Tá lá no Rock in Rio. Mas tinha briga. Espelho Mágico é um dos rock mais conhecidos dos anos 70, né? Tá todo mundo louco também, que você vê que tá até hoje. Aonde você chega, tá todo mundo louco. Pare o mundo que eu quero descer. Pare Também o Raul Seixas parece que ele pegou pilha com essa história. Não tinha Maluco Beleza, ele falava que quem criou o conceito. Tinha isso do Raul também? Você tinha amizade com ele? Então, mas o Para o Mundo que eu quero descer é uma música que estourou. Isso é sucesso. Põe aí, ó. Isso é espetacular. Quem que produziu na época? O Para o Mundo que eu quero descer foi uma produção do Carvalho. Olha aí. Do Carvalho, que era compositor também, né? Mas na época, isso aí era muito diferente. Era muito diferente. Eu regravei, inclusive, numa coisa mais pra cima, né? Porque era um momento sofrido aquele. Né? Essa música é de 1976. Caramba. Que era ditadura brava, né? Inclusive, essa música eu fui proibido de cantar em alguns lugares. Você teve música censurada? Eu tive várias músicas censuradas, mas como funcionava, Emílio? Vinha frisada a frase que não deveria usar, ou então a palavra que não deveria usar. Tá. A gente mudava, mandava de novo para a censura liberava. Então, eu consegui liberar todas as músicas minhas, alterando as letras, né? Para poder passar na censura da Mas você conseguia manter o que você queria dizer com isso, né? Ah, sim, sem alterar, né? Por exemplo, tipo assim, a palavra... uma música que quase 2000 anos depois, que é muito antes as 10 mil anos atrás, do né? Raul. Assim como Para o Mundo Quero Descer, muito antes da música que eu... Maluco Beleza. Não, que eu falo, eu também vou reclamar, que ele cita meu sucesso na música, né? O Raul, nós tínhamos uma polêmica, a gente provocava, né? Uma provocação que a gente um provocava o outro. Nas músicas. Mas era tipo rapper. Dava resposta. Dava ele resposta respondia. Na música. Eu fiz aquela música, por exemplo, que eu falava assim... Eu fiz isso para não fazer um plástico, mas era muito parecida com a música do Raul Seixas. É uma dessas músicas chatas, enjoadas, sem graça, que a gente faz para participar de festival. É uma música sem rima, sem ritmo, com muitos erros de português. Mas ninguém dá nada com isso, porque a música é minha, eu faço dela o que eu quiser. Aí chegava... essa música foi feita num momento de depressão, tava com o saco cheio, com raiva da vida, com raiva de tudo. Fiz essa música para encher o saco de todo mundo. Eu tive que mudar o papo, porque não passou saco. Aí eu mudei, eu tive que encher o papo de todo mundo, a versão original é papo, né? Aí depois é a cabeça, irmão, mais que compulsão, é a cabeça, irmão, é a cabeça, irmão. Bom, aí ele me respondeu naquela música, ele fala, eu não sei de que lado são certos cabeludos, se é da direita ou da esquerda, aquele negócio todo, né? Que é uma música que ele fez. Aí eu fiz o Para o Mundo que eu Quero Descer, né? Que foi um sucesso, né? Aliás, ele mesmo falou para mim, quando nós nos conhecemos, né, no elevador, que nós nos conhecemos, o Raul e eu, a hora que ele viu, Silvio Brito, Para o Mundo que eu Quero Descer, a música que eu esqueci de fazer. Ó, que legal. E o Erasmo também falou a mesma coisa para mim no Prêmio Sharp. A música que o Roberto esqueceu de fazer, Para o Mundo que eu Quero Descer, porque foi um achado. Né? E é muito boa a música. E ele fez uma música, eu também vou reclamar, que ele fala, ligo o rádio e ouço um chato que me grita nos ouvidos, para o mundo que eu quero descer. Né? Aí depois a gente começou a fazer shows juntos, então nós fomos contratados pela Westop para lançar Calça Jeans no Brasil, as Frenéticas também, a Simone, o Belchior, eram 5 artistas que viajávamos... fazendo a divulgação do Stop. Aí ficamos amigos, perdeu o sentido daquela provocação toda, daquela coisa que era bom, né? Era bom para os dois aquilo, né? Mas, enfim, tem uma história, né? Tudo isso aí tem uma história que às vezes fica um pouco esquecida, né? Da mídia, né? Mas tem uma história importante, muito bonita aí. Esse era o jeito de respeito, maior admiração pelo trabalho dele. Era o jeito de viralizar. O Raul foi um gênio, né? Era o jeito de você conseguir viralizar essas respostas que vocês davam. E vocês chegaram a compor junto alguma coisa, não? Não, o Paulo Coelho, sim. Com o Paulo Coelho? Eu tenho com o Paulo Coelho. Você tem música com o Paulo Coelho? Tem música com o Paulo Coelho gravada, inclusive na Poligram. Porque o Paulo Coelho, nessa época, era o responsável pelo marketing da Poligram. Ele que dava assessoria para os artistas, criava todas aquelas histórias.
E acabou depois virando escritor, né? Consagrado. Agora, você sabe que é curioso hoje em dia, né? Porque hoje em dia a gente tem o tal do Instagram, das redes sociais. Sim. Antigamente os artistas, se você pegar Beatles, era muito assim. A vida do cara era... A rede social do cara era a música que ele fazia num determinado momento. A mensagem. Vocês também, e essa história que você está contando é justamente isso. Hoje em dia o artista, ele tem a rede social onde ele tem a vida dele. E aí ele quer uma música só para fazer sucesso. Então ele contrata alguém, um cara de refrão bom, e a música ela não vai perdurar porque não tem mais a verdade do cara dentro da música. Passa a mensagem. Ele está muito mais na rede social. Achando ali... A música é para ter o que vender, né? O business do cara é rede social hoje em dia. Sim. Antigamente, a vida do cara era a música que ele fazia. Era legal demais. Por isso que a gente gosta daquilo lá, porque tudo que você está contando tem verdade, né? Tem história. É como se fosse uma reportagem. Isso aí. Uma reportagem da época. Se você pegar tanto a obra do Raul, a obra do Roberto Carlos, a obra do... Enfim, tem todos os artistas, Caetano, do Gil, vamos citar todos os artistas dessa época, Belchior, principalmente, que foi um querido amigo, foi meu diretor artístico na gravadora que ele tinha, né? Produziu um disco meu. Você sabe que todos... Se for percorrer a obra dele, é uma reportagem da época. Sim. Você quer conhecer o que aconteceu? Como acontecia, o sentimento que tinha na época, vai lá, ouve a música. Sim. Né? Então hoje parece que é isso que você falou mesmo, né?